O Wall Street Journal, um dos jornais de maior circulação no mundo, publicou nesta semana um editorial sobre as violentas manifestações ocorridas em Brasília. O artigo, intitulado "Brasil passa por teste de democracia", analisa as motivações dos manifestantes e a reação do governo Lula à depredação dos prédios públicos. O editorial se refere explicitamente aos participantes dos protestos como golpistas e destaca os posicionamentos de autoridades como os governadores Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, que repudiaram a violência dos atos. Por outro lado, o texto alerta que o PT pode usar o incidente como munição contra todos os opositores e reforça que o presidente deve responder aos ataques sem desrespeitar o direito à oposição pacífica. Na conclusão do artigo, o Wall Street Journal afirma, abro aspas, defender-se da violência é um teste para as instituições democráticas, mas outro teste é não abusar da lei para sufocar ou punir debate legítimo, fecho aspas. Pietra, esse é o grande X da questão, porque antes mesmo das manifestações, numa declaração oficial, o Lula já havia dito, não vai haver supressão da liberdade de se expressar da oposição, mas desde que ela tenha coisas boas para dizer. A gente vê também aí uma tendência da militância midiática, mesmo nos Estados Unidos, né? Como funciona diferente da do Brasil, né? A gente vê a nossa militância aqui da mídia mainstream totalmente esquerdista, né? Dominada pelo progressismo, e mesmo o Wall Street, né? Que é considerado também um jornal de esquerda, né? / progressista, ainda assim ele dá o benefício da dúvida, porque eles ainda têm um resquício de jornalismo de verdade, né, que é falar sobre né, equidade aí de direitos, de respostas e de democracia, né? E a gente vê uma parcialidade total em todas as manchetes de toda a nossa mídia brasileira, e isso é uma tristeza, né? Será que a gente passa nesse teste? Tomara que passamos, e eu acho que agora a gente tem que ter o cuidado de baixar os nervos, a mídia, as lideranças organizadas, a classe intelectual. A gente tem que entender que não é momento de colocar gasolina. Crimes aconteceram, devem ser punidos, e é um teste, sem dúvida. Eu acho que o Wall Street Journal foi muito pontual e sábio nas palavras que colocou ali, sim. É um teste gigante para o presidente Lula, se ele vai saber lidar com isso. E essa é uma das preocupações que eu falava anteriormente, dos excessos que podem ser cometidos. A gente tem notado que o discurso dele, ele está se adequando. Ele começou num tom e a cada nova declaração ele tem recuado e para se enquadrar nisso. Você acha que a gente passa nesse teste, Du? Acho que a gente passa e a gente já está passando por isso. O fato do Lula já ter conseguido reunir governadores de 27 estados, ministro do Supremo, Casa do Legislativo, Executivo, Judiciário, numa reunião, isso já não acontece há quantos anos no governo? Que a gente não tinha essa união de poderes. Isso a gente não tinha. Então esse é um momento que... Não é uma união, era uma reunião. Mas era uma união que reuniu poderes. Todo que mundo nunca ocorreu. Se saudou mas e falou... quando ocorreu isso há 4 anos atrás? Né? Mas isso nunca ocorreu há 4 anos atrás. Na época da pandemia, a gente não conseguiu reunir todos os governadores. Porque faltou boa vontade também dos governadores, né? Não foi dos governadores, foi sim do presidente eleito na época. Sim, não dá para você comparar as duas coisas, né? A gente estava num estado de pandemia, tinha uma série de questões sendo faladas. O Brasil vai passar neste... Vocês gostam de passado. Você gosta muito do passado. Eu acho que o passado já passou. Pavinato, eu acho que você falou uma coisa importante. É um momento agora, é agora que porque a gente não vai passar nesse teste se a gente ficar lembrando do passado. Claro. Verdade. É hora agora dos grandes líderes estadistas aparecerem. O grande líder, o grande estadista é aquele que terá a condição de unir o país. Temos que eliminar, em primeiro lugar, extremistas. Extremistas são aqueles que praticam crime em nome de uma ideologia, em nome de um ideal qualquer, de uma motivação política ou não. São extremistas. Prática de violência é extremismo.